Tem uma novela no ar aí, nós vamos falar dela hoje. Digamos que você seja sócio de uma pequena empresa, pequenininha empresa. A sua empresa faz bolo, a sua empresa faz entrega de comida, a sua empresa é uma franquia, pequena franquia. Como é que funciona? E não é muito diferente empresa de tamanho nenhum. Como é que funciona? Você vai lá e coloca numa planilha tudo que você vai gastando, tudo que vai entrando, tudo que vai saindo, despesas que você não imaginava, receitas eventuais, soma tudo, vê quanto é que sobra, e aí você decide. Se só está você decide. Se tem você e um sócio, você senta com o teu sócio e vocês decidem. Bom, olha, sobrou tanto esse ano, ou esse mês, ou esse semestre, ou esse trimestre. E aí, hein? Vamos distribuir, vamos pegar cada um metade do que sobrou? Bom, mas daí não vai ter dinheiro para comprar aquela impressora que a gente precisa comprar. Ah, não vai ter dinheiro para a gente trocar aquela cadeira que está ruim ali na recepção. Bom, então vamos reservar o dinheiro da cadeira, nós vamos abrir uma filial, enfim. Então, em vez de distribuir para os sócios tudo, nós vamos segurar um pedacinho. Mas já dizendo por quê, né? Por que nós vamos segurar? Ah, porque nós vamos ter uma reservazinha. Ah, então tá, explicação, reservazinha. Nós precisamos ter esse investimento, explicação, esse investimento, aquele investimento, o resto se distribui. É assim em todas as empresas, a empresa pequenininha e a empresa grandona. Então, a gente vai para a novela da Petrobras, que é uma mega empresa, com milhares e milhares de sócios. Uma empresa que é listada na Bolsa de Valores. Então, ela segue as regras da Bolsa de Valores. É uma empresa que tem acionistas de todas as origens, de todos os lugares, e que é controlada pelo governo. Mas é uma empresa como outra qualquer. Não há diferença entre a Petrobras e nenhuma outra empresa de capital aberto. Toda empresa tem um controlador. A Petrobras tem um controlador que chama governo. Então a Petrobras, por exemplo, não tem que seguir as regras do TCU, porque ela é uma empresa que segue as SA, regra das SA, lei das SA. É uma empresa que segue as regras do setor privado. Bom, aí, como é que funciona quando a empresa é de capital aberto? Não é diferente do que eu descrevi. A única coisa é que tem uma série de instâncias de poder que numa empresa pequena não tem. E numa empresa que vai ficando maior passa a ter. Né? Então passa a ter uma pessoa que cuida de recursos humanos, passa a ter uma pessoa que cuida do setor financeiro, passa a ter uma pessoa que, no caso de uma empresa de capital aberto, conversa com os acionistas, só para conversar com os acionistas, para conversar com o mercado. Passa a dar satisfações para o mercado. Você não tem, se você fabrica bolo, você não tem que dar satisfações para acionistas de uma forma geral. É você e teu sócio, ou só você. Mas se você já tem um investidor, você tem que dar uma ligada para ele, para explicar o que está acontecendo, né? Não tem o que fazer. No caso da Petrobras, além de você ter os gestores, como as pessoas que tocam o negócio do bolo, tem um conselho de administração. E a esse conselho, os gestores se reportam. O presidente da Petrobras tem que dar satisfações para o conselho de administração. É assim em todas as empresas de capital aberto. E o conselho de administração dá a palavra final sobre o que deve ser feito na empresa. E cada conselheiro representa um interesse. E o presidente da empresa não representa o interesse de nenhum dos acionistas em particular. Ele se reporta aos acionistas através do conselho de administração e os conselheiros votam e tomam as decisões de acordo com os seus interesses. Então tem lá, no caso da Petrobras, conselheiros que representam os interesses do governo, porque o governo é o principal acionista. Tem lá acionistas que representam interesses de outros acionistas, de acionistas minoritários, enfim. E o presidente da Petrobras,
não pode representar os interesses de nenhum acionista. Ele representa os interesses da Petrobras. Petrobras. O que é melhor para a Petrobras? Não é o que é melhor para o governo. O que é melhor para o governo? Talvez não seja o que é melhor para a Petrobras. O presidente da Petrobras defende a Petrobras. O presidente do Brasil defende os interesses do Brasil. E quando a gente começa a misturar os interesses da Petrobras com os interesses do Brasil, aí as coisas começam a dar uma confusão, porque você precisa ter transparência e clareza. Então a Petrobras, ela anunciou os resultados do último trimestre de 2023 e lá no último trimestre de 2023 ela apresentou um determinado lucro e uma determinada quantidade de dinheiro que poderia ser distribuída aos acionistas. E a Petrobras entendeu que deveria segurar um pedaço desse dinheiro de dividendos. Tem os dividendos obrigatórios e um bolo de dividendos extras, resolveu segurar. E isso foi uma decisão tomada em sintonia com o governo. E aí o presidente Lula deu declarações sobre isso. Ontem ele deu uma entrevista falando sobre isso. E ele falou que a Petrobras precisa pensar nos brasileiros, não somente nos acionistas da empresa. E disse, tem que pensar o investimento e tem que pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir X de dividendos, distribuir mais. Tem que usar o dinheiro para fazer pesquisa, navio, sonda. O presidente da República dizendo o que a Petrobras tem que fazer. Navio, sonda, pesquisa. O que a Petrobras tem que fazer é uma decisão que a Petrobras toma. E o presidente da República, ele orienta os seus acionistas, ou ele orienta os seus representantes no Conselho de Administração, na verdade, o Estado que tem conselheiros ali, dá as orientações e ali é que são tomadas as decisões. Não pode o presidente da Petrobras, num ato de insubordinação ao Conselho de Administração, despachar com o presidente da República, tomarem decisões ao arrepio do interesse dos acionistas. E quando falam que devem pensar nos brasileiros e não nos acionistas, fica parecendo que os acionistas são aqueles capitalistas da Faria Lima, os capitalistas de Wall Street, o que é uma bobagem retumbante. O que é incrível é que esse discurso encontra eco em várias figuras respeitadas no circuito acadêmico, entre jornalistas, blogueiros, boa parte deles, que se apaixonam por essa ideia de que a empresa chamada Petrobras não pertence aos acionistas. A empresa Petrobras pertence aos acionistas. Aos acionistas, e é aos acionistas ela deve satisfação. O governo é um dos acionistas, aliás, o principal acionista, e detém mais de 50% das ações ordinárias com direito a voto, e por isso manda na Petrobras. Mas isso não dá ao direito, não dá a ele o direito, governo, de mandar a Petrobras fazer o que lhe interessa em desrespeito ao conjunto dos acionistas. Isso é um absurdo, não pode fazer. E por que aconteceu essa confusão? Não por outro motivo. A Petrobras perdeu um valor extraordinário nas ações dela, no valor dela. De fevereiro a março desse ano, ela perdeu 93 bi de reais de valor de mercado. Mas no ano passado as ações cresceram 23%. Sim, porque se esperava que o governo fosse fazer o que acabou fazendo. Mas não fez em 23, foi fazer em 24. E aí ela perdeu o valor. Agora, só agora perdeu 10%. Como pode um negócio desse? A CVM devia olhar. Como pode um negócio desse? A Petrobras é de todos os brasileiros. Não, não é. A Petrobras não é dos brasileiros. A Petrobras
ela é dos acionistas. E o governo brasileiro é um dos acionistas. Se o governo brasileiro quiser, ontem, aliás, o Fernando Schiller observou isso com toda a propriedade, se o governo quiser fazer com a Petrobras tudo o que bem entende, e depois vai ter que se entender com o TCU, Ministério Público, etc., compra as ações da Petrobras todas, e aí faz o que quer, porque daí a empresa passa a ser 100% do governo. Aí faz o que quer. Quando ela passar a ser uma empresa 100% do governo, faz o que quer. Por exemplo, na Venezuela fizeram o que bem entenderam fazer com a PDVSA. Fizeram o que Lula disse que quer fazer. Baixar o preço da gasolina. O preço da gasolina, o preço do diesel na Venezuela é nada, é de graça. Não existe país do mundo com a gasolina mais barata do mundo, com o diesel mais barato do mundo. E estão todos na miséria. Fizeram política pública com a PDVSA, a Venezuela está na miséria. Então, não é solução. Isso não é solução. Em lugar nenhum do mundo isso foi solução. Mas é impressionante como esse discursinho mequetrefe encontra eco em muita gente. Muita gente apoiando esse discursinho mequetrefe. O governo, ele tem um papel que é exigir, como acionista, que a Petrobras faça aquilo que é interesse dele, acionista. Agora, qual é o interesse do acionista? Pegar o seu dinheiro, o governo recebe 37% dos dividendos, e usar o dinheiro para fazer o que quiser. A Petrobras cumpre uma função social incrível, ela gera muito emprego, paga muito imposto e paga muito dividendo, inclusive para o Estado. E isso é bom para os tais 200 milhões, que não são acionistas da empresa, mas que são beneficiários das ações do Estado. Então é bom para a sociedade brasileira que o governo seja sócio de uma empresa que pague muitos dividendos. Um pedaço vai para o fundo BlackRock americano? Vai. Ele é acionista da empresa, chegou a ter 5% da empresa, mas não existe um BlackRock, um homem chamado BlackRock. Ele representa os interesses de vários fundos e cada um desses fundos tem milhares e milhões de pessoas. Por trás de cada um dos fundos que investe na Petrobras, tem milhares de pessoas. Mesmo quando são os investidores institucionais, fundos de previdência, por trás milhares e milhões de pessoas. No conjunto da milhões de pessoas. Não se pode tratar essas pessoas, resumindo ou descrevendo essas pessoas, como se elas fossem Faria Limers, como se elas fossem lobos de Wall Street. Não é o que são. O problema são os lobos de Brasília. Os Brasília Limers, que querem abocanhar a Petrobras de novo. Que terminou como terminou. Um buraco extraordinário, uma tragédia que só foi consertada pela mão do mercado. Com a chegada de Michel Temer à presidência da República e a entrega da Petrobras a um sistema de gestão privada, que não mudou no governo Bolsonaro, que tentou intervir várias vezes para baixar o preço da gasolina. Não, isso aí não aguentou. Tentou também. E trocava o presidente da Petrobras, como se os presidentes da Petrobras pudessem tomar essas decisões. Não podem. Está aí o mercado gritando, dizendo, escuta, para com isso, pô. Não é para fazer isso. Não pode fazer isso. Está errado fazer isso. Não importa que vários áulicos que já não encontram uma forma de defender o governo, cada vez tem que ser mais criativos para defender o governo neste tema. Como é que pode o governo dizer que é papel da Petrobras fazer navio? Se a Petrobras entender que deve fazer navio, é porque aquilo é um bom negócio. Bom negócio para uma empresa de petróleo é tirar petróleo. Fazer navio é para uma empresa de navio. Fizeram a Sete Brasil, estamos pagando a conta até hoje. Vamos fazer outra? Aventura? Pesquisa? A Petrobras pesquisa pra caramba. Pesquisa muito. Aliás, tecnologia de águas profundas é da Petrobras. Um exemplo para o Brasil, um exemplo para o mundo. Então a Petrobras é uma tremenda numa empresa. Se ela tem controle estatal, se ela tem controle privado, não faz diferença. Ela é uma empresa
extraordinária. Se amanhã ela for privatizada, vai continuar sendo uma empresa extraordinária. Se ela continuar como está, vai continuar sendo uma empresa extraordinária. Claro, com os desafios de ter que aguentar a pressão de governantes. Porque se ela pode tocar a vida sem a pressão de governantes, os governantes são os beneficiários recebendo seus dividendos e as coisas vão. Então, para você entender que essa disputa não é uma disputa técnica, do tipo se deve ou não pagar mais ou menos dividendos, isso é uma decisão da companhia. Mas quando a empresa, como eu disse lá no início da nossa conversa, que quando você decide quando você vai distribuir, mesmo numa empresa pequena, você diz o que você vai fazer com o dinheiro, aqui teria que dizer, olha, eu vou distribuir tanto, menos do que poderia, porque eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E aí os integrantes do Conselho de Administração votam, dizendo, não, isso aqui nós não vamos fazer, isso aqui nós vamos fazer. E tomam as decisões. Mas não! Olha, nós vamos distribuir tanto e o resto segura. Segura por quê? Aí fica no ar o seguinte, esse dinheiro vai lastrear investimentos. Ah, não, mas esse dinheiro não pode ser usado para investimentos. De fato, não pode ser usado para investimentos. Óbvio que não pode ser usado para investimentos, a lei proíbe. Mas esse dinheiro ficando em caixa permite que a empresa tenha mais solidez para pegar mais empréstimo no setor bancário e aí com ele fazer investimentos. Então esse dinheiro tem valor sim para tornar a empresa mais forte para pegar empréstimo. É uma pena que esteja acontecendo isso agora. É lamentável. Tem muita coisa para o governo fazer, a agenda é desafiadora, tem um monte de coisa. E está aí o governo metendo a mão na Vale, metendo a mão na Petrobras e não metendo a mão em temas importantes. A conta vem. Olha o que está acontecendo com a popularidade. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.